Olá. Olá. Olá, boa noite. Boa noite a todos e todas. Estamos mais uma vez juntos para as nossas conversas à noite, do mês de Abril, e o tema de hoje é mitos e verdades sobre o café. Portanto, há aqui muita coisa para falar e à medida que o tempo começa a ficar melhor, tendemos a ficar mais horas acordados, não é? Porque queremos aproveitar mais horas do dia, portanto, nada melhor do que nos aguentarmos mais horas acordados e mais despertos que tomar café. E há aqui uma série de perguntas que nos assaltam quando começamos a falar de café, portanto, vamos esclarecer e falar um bocadinho hoje com a Ana Sofia Guerra, nossa nutricionista, sobre os mitos e as verdades sobre o café. Já sabem que podem assistir a todas as nossas conversas no nosso Instagram e no YouTube do Live Center. E, portanto, já sabem, subscrever o canal, partilhar, ativar as notificações e vamos falar então hoje um bocadinho sobre os mitos e verdades sobre o café. Muito bem, boa noite. Há um bocadinho disse boa tarde, mas é boa noite. Ora bem, eu hoje trouxe este tema porque eu acho que o café é bastante, aliás, é uma das bebidas mais consumidas a nível mundial. Há quem prefira mais curto, mais longo, com natas, com açúcar, às vezes até com cheirinho, também há quem gosta ainda. Mas eu trouxe este tema porque realmente o café às vezes tem aqui alguns mitos um pouco controversos e que convém esclarecer. Pronto. E então, um deles nós podemos começar por aquele que eu acho que é o mais simples e que engana muita gente ainda, que é a questão de se o café é curto, se tem mais cafeína ou menos, ou se tem mais cafeína do que o café longo. Pronto, isto realmente é um mito. Eu gosto sempre de esclarecer isto até fez parte de um trabalho que eu fiz na faculdade e lá está, o que diz as provas a nível laboratorial é que realmente quanto mais tempo está o café em contato com a água, maior é o seu teor em cafeína. Portanto, ou seja, um café mais longo, e muitas vezes isso engana um bocadinho com a história do abatanado, porque há pessoas que pensam que é mais fraco, ter mais água, não. Muito pelo contrário, pode ter até muito mais cafeína do que o café expresso. E, portanto, logo aí, um café mais longo vai ter ali mais cafeína do que o café mais curto. Beber café à noite, tira o sono, vocês podem colocar questões, está bem? Portanto, participem. Vão lançando as vossas dúvidas e as vossas questões. Beber café à noite, tira o sono, não tira o sono? É mais ou menos, pronto. Muitas vezes, assim, para algumas pessoas pode não tirar totalmente o sono, mas no entanto vai estimular a atividade cerebral, ou seja, não quer dizer que a pessoa não durma, a pessoa acaba por adormecer, só que vai sonhar muito mais, vai estar muito mais ativa e muito mais em alerta durante esse sono. Vai sonhar com café? Pode ser com café ou com outras coisas, mas realmente daí o que ela vai se sentir é com o cérebro muito mais estimulado. Portanto, e logo aí o descanso no dia a seguir vai pagar um bocadinho essa conta. Portanto, há pessoas que dizem mesmo, eu bebo café e durmo na mesma. Pois, se perguntarmos um bocadinho como é que foi esse sono, realmente foi assim um bocadinho diferente do habitual. Então, a partir de que horas é que não se deve beber café? Eu diria que o último café devia ser no máximo até depois da hora do almoço. Portanto, durante a tarde deve ser evitado, principalmente por pessoas que têm mesmo muita dificuldade em adormecer ou que têm sonhos muito agitados ou sentem a necessidade de se levantarem à noite, então aí devem evitar o café durante a tarde. Quem diz o café diz também outras bebidas que contenham cafeína, portanto, nomeadamente alguns refrigerantes, bebidas energéticas. Portanto, devem ser evitadas alguns tipos de chá também, no caso do chá verde, no caso do chá preto, que contém substâncias parecidas com a cafeína, portanto têm uma ação muito semelhante e que podem provocar alteração do sono. Exatamente, a teína é uma delas. E o café ajuda a emagrecer? O café? Se assim fosse, todos nós Mas o café verde, Pronto, exatamente. Alguns estudos aqui há alguns anos surgiram mesmo isso. No entanto, a evidência científica mais recente mostra que o café não ajuda ou ainda não está completamente esclarecida a forma como o café ajuda a emagrecer. Pensa-se que existe ali uma ação a nível dos ácidos gordos e, portanto, de alguma gordura que nós temos acumulada que é lançada a nível de corrente sanguínea e que o café pode ajudar nesse processo e, portanto, na diminuição da massa gorda. No entanto, ainda não está totalmente provado. O que o café pode fazer, sim, a algumas pessoas, é até mesmo a redução do apetite. Ou seja, algumas pessoas dizem que eu bebo café e não tenho a necessidade de comer.
O que também pode prejudicar, porque assim a pessoa pode não beber só um café e pode beber vários cafés ao longo do dia e evitar comer. Portanto, nesse processo também não é Mas muito o café pode ter um efeito diurético, por exemplo? Tem um efeito diurético por si só. E portanto isso de certa forma até pode ajudar a pessoa a ir mais vezes à casa de banho. No entanto, o mecanismo de emagrecimento não está associado totalmente ao café. Aliás, o café até pode engordar, se for acompanhado com natas, com açúcar. Com cheirinho? Com cheirinho também pode engordar. Exatamente. Lancei as vossas perguntas para isto ficar mais sério. As grávidas podem beber café? As grávidas, é assim, o ideal seria não beberem café todo. No entanto, para quem já tem aquele hábito, e principalmente porque o ficar sem beber café durante algum tempo pode provocar aquela famosa dor de cabeça associada à ausência do café para quem consome regularmente. Mas a cafeína, só uma pergunta fora do alinhamento, a cafeína pode ser aditiva? Não é bem pela ação aditiva, é o facto de ser demasiado estimulante. Okay. Pronto, então aí, e como nós não sabemos ainda o impacto a longo prazo do café a nível da grávida, o ideal seria diminuir. Agora, obviamente que entre o consumo habitual de uma grávida a nível de café, aí o ideal seria 2 chávenas no máximo por dia. Pronto, o ideal, ou nenhuma, uma, no limite, 2. Ok. E em que horários? Durante o período da manhã? Sim, o ideal seria durante o período da manhã. A seguir à primeira, portanto logo a seguir ao almoço, não é? Exatamente. Portanto, E deve ir reduzindo a ingestão de café à medida que o período de gestação vai... Seria o ideal, portanto, fazer esse processo de desmame, digamos até não assim. beber, ou ir bebendo cafés mais pequenos. Sim, ou então, exato, o ideal é sempre ir Só reduzindo a dose. podem fazer, por exemplo, como o nosso atleta Rui Patraquim, que assiste sempre a estes lives no YouTube, ao vivo. Este barulho que ouviram da porta é exatamente o Rui. Pronto, e tivemos aqui fechamos a parênteses. uma vida complicada. Mas sim, pronto. Portanto, as grávidas devem ir reduzindo a ingestão de cafeína, portanto, diminuindo a quantidade da cafeína. Exatamente. Ou não beber de todo. Exatamente. Ok. O descafeinado tem ou não tem cafeína? Pronto, também fez parte de um trabalho da faculdade. Não, o descafeinado não é totalmente isento de cafeína. Mas como é que se chega a um descafeinado? Pronto, tem a ver com um processo que envolve alguns químicos e que, portanto, ainda tem assim algumas dicas de química e que, portanto, faz-se o processo de retirada ou remoção da cafeína. No entanto, não é retirada na totalidade. E algumas pessoas podem apresentar alguma sensibilidade mesmo àquela quantidade. Okay. Pronto, e o ideal, para quem tem problemas relacionados com tensão arterial elevada ou que sejam muito ansiosos e queiram reduzir o café, podem passar para o descafeinado, mas atenção que algumas pessoas podem ter a mesma sensibilidade. Eu falo por exemplo, com o caso dos meus pais, que são, nós por histórico somos tradicionalmente muito sensíveis à cafeína. Eu era, e por habituação regular e muito gradual, hoje em dia consumo café, 2, 3 cafés por dia. Mas de facto aquilo que assisto é a minha mãe, se porventura pede um descafeinado e o manípulo onde sai o descafeinado não for lavado, ainda tiver algum resquício de cafeína, é altamente reativa e sente imediatamente. Portanto, acaba por ter muito esta cautela, fica com alguma arritmia, sente uma taquicardia muito grande e uma grande ansiedade, que era exatamente aquilo que eu senti, por exemplo, quando ingeria café. Portanto, a dica que eu posso dar a quem é de facto muito alérgico ou muito sensível à cafeína é que de facto se assegura que quando pede um descafeinado num café, num restaurante, o manípulo é limpo, não é? E é lavado, porque de facto pode acontecer, mas também me diz que não é possível retirar a quantidade ou isentar por completo o descafeinado de café, portanto... E algumas pessoas podem ter na mesma essa reação. O ideal é não beber. O ideal é não beber. E pode substituir por uma bebida com taína, por exemplo, para ter algum tipo de estimulante, ou pode ser pior ainda que o soneto? Depende da quantidade, ou seja, até podemos não ir, por exemplo, para a verdadeira árvore do chá, portanto a Camellia sinensis, pode não ir tanto para aí, portanto, e nas variedades verde, preto, branco, vermelho,
mas principalmente ir para as tais infusões mais calmantes, a camomila, a cidreira, a Lúcia Lima, portanto logo aí vai ajudar a acalmar um bocadinho. Obviamente não substitui o sabor do café, mas é ali uma boa alternativa. E tomar café antes dos treinos pode ajudar a melhorar a performance? Esta também assim, não é mito nem é verdade. Pronto, então é assim, os estudos que realmente se focaram um bocadinho nesta questão do café durante os treinos, ou neste caso tomado antes dos treinos, foi mais uma evidência de percepção. Ou seja, o que eles repararam é que se um atleta beber cerca de 2 chávenas, estamos a falar cerca de 200 mg de cafeína antes do treino, portanto cerca de 1 hora, 2 horas antes do treino, eles repararam que os atletas estavam mais focados naquela prova e lhes deu uma certa sensação de que tinham mais energia. Pronto. E essa sensação muitas vezes até é psicológica, não é muito física e também é muito passageira, ou seja, rapidamente ela vai embora. Portanto, e então começou a ser utilizada esta questão da cafeína durante os treinos, ou para ser utilizada propriamente durante os treinos, nessa sensação e nesse foco. O que nós sabemos, por exemplo, em desportos de endurance, sabemos que, por exemplo, um gel ou até mesmo uma barra energética com cafeína consumido, por exemplo, já perto do final da prova ou muito perto do final do treino, pode ajudar a dar aquele balanço final para terminar a prova ou o treino. Portanto, e aí pode ser até agradável. Obviamente, deixo aqui o cuidado, as pessoas sensíveis à cafeína devem treinar isso, ou seja, treinar essa ingestão, diminuir, por exemplo, a sua dose, começar com doses mais baixas e depois subindo gradualmente, mas experimentar ou então mesmo não consumir. Ok. E o consumo de café pode ajudar a combater algumas doenças graves, por exemplo, fala-se de algumas doenças degenerativas, há agora vários estudos, exatamente, há vários estudos mesmo por causa disso e pode estar relacionado com a tal sensação de foco. Então, ou seja, aí já perceberam que, ou melhor, ainda não está totalmente estudado, que em algumas doenças, nomeadamente doença de Parkinson, alguns tipos de cancro e até mesmo diabetes mellitus tipo 1, ali o café, ou neste caso a cafeína, pode ser até bastante interessante. Pronto. E isto principalmente porque ela, como é um bocadinho estimulante, pode ajudar ali a um reajuste do próprio organismo. Portanto, e então ainda não está totalmente estado. Portanto, eu digo assim às vezes que existem estudos que ainda precisam de ser amadurecidos e estudados a longo prazo. O café verde e o café torrado. Existem diferenças. Sim, exatamente, existem diferenças. O que é que se perde, o que é que se ganha? Sim, no processo de torrefação, muitas vezes nós adquirimos o tal sabor assim mais amargo e obviamente existem alguns componentes que são sensíveis ao processo de torrefação que vão ser perdidos. O ideal seria nós realmente utilizarmos quase café verde, mas ninguém consegue ingeri-lo assim, ou seja, dá para mastigar um bocadinho, mas não tem aquele sabor da bebida, nem nada disso. Mas eu aqui alerto sempre que, obviamente, o café que nós consumimos não tem ainda aquele efeito tão bom do ponto de vista até antioxidante, que está também muito associado ao café, e a parte estimulante também ainda não se percebeu muito bem até o que é que realmente se perde na torrefação. Sabemos que perdemos, mas não sabe na totalidade quanto é que se perde. Por isso, é que alguns suplementos alimentares que surgiram há uns anos para o emagrecimento tinham o café verde e não o café torrado. Claro. Porquê? Porque os princípios ativos que eram idealizados estavam presentes ali no café verde. Não, há de facto muitas questões associadas à ingestão do café e no âmbito desportivo também. Nomeadamente as bebidas com algum teor de cafeína, como disse há pouco e bem, o gel ou mesmo as próprias bebidas, não é? Que devem ser usadas quase como último recurso, não é? Em termos de desempenho desportivo. Sim, eu diria o último recurso, vamos pensar em último recurso em que falta aquele boost final e pode ser utilizado. Começou aqui há algum tempinho também a ser utilizado algumas bebidas energéticas muito famosas que dão asas. Por exemplo, antes de um treino ou antes de uma prova,
e realmente elas têm uma grande quantidade de açúcar, mas também têm uma grande quantidade de cafeína. Então isto dá depois um efeito reativo quando se começa a fazer a prova ou a treinar. O que é que acontece? Há um disparo de energia muito elevado, mas quanto mais alto sobe, maior também é a queda. E é nessa queda que o atleta não se sente bem. E, por exemplo, em provas de triatlo, o que é que pode acontecer? Primeira prova é natação, pode haver até mesmo um desmaio dentro da água. Portanto, isso pode ser perigoso. Pois, exato, não dá muito jeito. Exatamente. E temos de ter muito cuidado. Que isso eventualmente possa acontecer. Eu tinha uma questão que, entretanto, não sei se há aqui algumas questões. Popularizou-se ao longo dos anos, e pegando um bocadinho no que foi falado há pouco do café curto e do café com mais cafeína e o café cheio, a ideia do café americano, que são aqueles baldes, não é? Até por causa do Starbucks, passa a publicidade. Sim. Nós começámos a ingerir um tipo de café que não fazia muito parte da nossa tradição da bica, não é? Da bica, que supostamente deriva do beber isto com açúcar, não é? Exatamente. Nos anos 30, quando se começou a popularizar o consumo de café em Lisboa. E não tem nada a ver com a bica d'água. Por esta linha de pensamento, daquilo que abordámos no início, mais café, mais cafeína. Ou melhor, neste caso é maior quantidade de café em contato com a água, maior quantidade de cafeína. Portanto, aqueles baldes do café americano. Provavelmente tem maior quantidade de cafeína. No entanto, segundo aquilo que eu sei, os americanos não gostam de café com sabores muito fortes. Pronto, então aí o que é que acontece? Aquele café quase parece um bocadinho, como nós dizemos, deslavado. Okay. Pronto, em que eles gostam do café mais aromatizado. Depois, para além do açúcar que eles colocam lá dentro, obviamente. Mas eles não gostam de uma torrefação muito amargosa. Pronto, e então, obviamente que este sabor amargo não tem tanto a ver com a presença de cafeína, mas da própria intensidade de sabor do café. Mas é muito engraçado quando nós percebemos as diferenças, quem já bebeu esse tipo de café, que é um café que não é tão amargo como, lá está o abatanado, estou a pensar aquele que é mais cheio, portanto, neste caso o abatanado. Então, até costuma ser um bocadinho mais aquoso. Período a partir do qual se pode começar a beber café, já que falamos do período a partir do qual não devemos, a partir de que horas é que pode ser ou não aconselhada a ingestão de café? Mal acordamos beber um café, pode-se... Quem leva mais a sério a questão do jejum intermitente, por exemplo, pode beber café enquanto não ingere alimentos. Quem está numa dieta mais paleo, que faz alguns períodos de jejum, pode beber mais café até ingerir algum tipo de alimento. O que é aconselhado? Então é assim, na minha opinião... Eu estou a fazer as perguntas do advogado do diabo, não é? Claro. São dessas que eu gosto. É assim, na minha opinião, o ideal seria beber café já tendo comido alguma coisa. Ou seja, o café não ser a primeira substância que nós ingerimos no dia. Isto pode desequilibrar principalmente um bocadinho o pH a nível do estômago. E pessoas, lá está, que podem ter tendência a ter gastrite, até mesmo gastrite crónica, supostamente já está cicatrizada, pronto. E então aí devem evitar que o café deixa sozinho. Pronto, deve ser primeiro alguma coisa, nem que seja o pão, por exemplo, ou até mesmo o fruto, e depois então ingerir o café. Mas quem faz de jejum intermitente? Jejum intermitente, eu não aconselhava muito. Pronto, porque lá está, por essa mesma razão, nós aqui queremos ter um efeito mais benéfico do café. Pronto, se for a pessoa diz, não, mas eu não consigo começar o meu dia sem o café, se calhar isso então pode ser, não essa falta de energia associada ao café, mas pode ser pela falta de alimento. Pronto, e então aí é preferível a pessoa não... E pegando um bocadinho nesta leva do jejum intermitente e dos cafés, o café com coco. Exato, exatamente. Aquele café com óleo de coco. É assim, é interessante. Em termos de efeitos benéficos, ainda tenho aqui algumas dúvidas. Pronto, porque nós estamos a associar uma gordura a um café. Podem dizer que ajuda a desintoxicar, isso tudo eu digo sempre. Nós temos estudos
que realmente digam isso, pronto, porque eu sou sincera, ainda não encontrei e obviamente algumas pessoas são um bocadinho mais golosas, essa quantidade de gordura é sempre um bocadinho superior e portanto obviamente depois aquilo altera o sabor, depois tentam compensar com outras coisas e portanto não é assim. Mas altera o sabor e alterando o sabor tentam compensar com o quê, normalmente? Muitas vezes é para algo doce, que é para corrigir aquele sabor da gordura e associado ao café, porque ali já temos o amargo do café, temos aquela sensação de gordura, muitas vezes até adicionam canela, mas há quem adicione depois açúcar, outra coisa. Uma boa questão. É preferível adicionar a canela no café em vez de outra adoçante? Sem dúvida. Sim, ok. A minha pergunta não era essa. Okay. A minha questão era: há efeitos também benéficos na junção, digamos assim, na associação entre o café e a canela, por exemplo, e as propriedades astringentes da canela? É assim, tendo em conta que o café vai quente, algumas propriedades da canela são perdidas. Pronto. E então eu diria que aí é só mesmo para a canela, pode ajudar a substituir o açúcar e portanto daí... Aromatizar. Exatamente, é mais para aromatizar e portanto pessoas que não consigam, por isso é que alguns cafés dão um pauzinho de canela para aromatizar ali um bocadinho o café, mas há quem, como eu prefiro adicionar o pó, mas é só mesmo para cortar às vezes um bocadinho aquele sabor do café e portanto evitar colocar açúcar e outras coisas. Okay. Mas em termos de efeitos da canela, o ideal seria adicionar algo que já esteja frio, por exemplo uma maçã fatiada, canela por cima, fica maravilhoso. Ok, então temos que ter aqui um tema sobre a canela e as propriedades da canela, são muito interessantes. Eu desses pauzinhos de canela no café, a única coisa que serve é para ficar a roer a canela, o pau de canela. Também, porque fica lá o sabor do café. Fica lá o sabor do café e eu gosto do sabor da canela. Exatamente. Portanto, não há dúvidas, não há questões, não há perguntas sobre a temática do café. Eu acho que podemos continuar a falar aqui sobre muita coisa. Nós focamos sobretudo em temas que nos parecem pertinentes. O café curto tem ou não tem mais cafeína do que o café cheio, é um mito. Já percebemos. Exatamente. Quanto mais. Está aqui uma pergunta, só um minuto, deixa eu ver. Beber café com chocolate negro é uma boa combinação. Não sei, café com chocolate negro. Bom, para já resta saber qual é o chocolate negro, não é? Pois, exatamente. Esse dá outro tema. Acima de 75%, 85%? É assim, eu diria acima de 70%, cujo açúcar fosse o ingrediente a partir do terceiro ou quarto lugar na lista de ingredientes, pronto, porque não chega só olharmos para a percentagem de cacau, também temos que ver onde é que está localizado o açúcar, porque muitas vezes nós vemos chocolates no mercado que têm 70% de cacau, mas depois o açúcar é o ingrediente que aparece em primeira quantia. E pegar assim no quadradinho do chocolate e molhar no café até ele derreter e depois no final beber o café e raspar o chocolate lá. Pode ser uma boa dica. É guloso, não, exatamente. É aquelas pessoas que têm aquela necessidade de ter ali qualquer coisa junto com o café. É de quem está de ressaca. Não estou a dizer que é um bom substituto do açúcar, atenção, não disse nada disso, mas no entanto pode ser uma alternativa para a pessoa tirar ter aquela fixação com o açúcar. Exatamente, pode ser uma boa. Não pode ser uma adição ao açúcar, não é? Não sei se são mais perguntas. Mas eu esperamos ter respondido. E agora só falta alguém perguntar o cheirinho, não é? Exatamente. Um bagacito. Eu ia esclarecer isso. Para quem não sabe, antigamente e principalmente nas zonas mais rurais e não só, zonas também de Baixa de Lisboa e não é, eu não sei se era só antigamente. Ainda pode existir algumas pessoas que fazem isso. Mas sim, antigamente associavam a seguir à refeição o café com um bocadinho de bagaço lá dentro. Obviamente havia pessoas que renovavam muitas vezes esse o café ou o bagaço? O café com o bagaço, porque ninguém podia saber que eles bebiam bagaço. Bom, para quem entrou agora, não estamos a falar sobre bagaço, está bem? Estamos a falar sobre café e alguns componentes que se vão adicionando ao café. O café serve para inúmeras coisas, não pode não ser só ingerido na forma líquida, não é? Também pode-se fazer bolos de café. Sim, exatamente. Pode-se fazer muita coisa com o café. Exatamente. No caso dos bolos de café, por exemplo, leva outros ingredientes, as farinhas, o açúcar, isso dava para outra temática. Mas de facto nós podemos aumentar exponencialmente por via
do aparelho digestivo o consumo de cafeína, certo? Sim, dependendo da quantidade de café que está presente nessa receita de bolo. Pronto, obviamente, nós sabemos que através de um bolo com café, isto é como comer um bolo de espinafres. Eu tenho a certeza que no bolo não é só farinha e espinafres, tem também açúcar, senão ninguém consegue quase consumir aquilo, se não é açúcar, é mel ou outra alternativa. São mais vale comer sopa, não é? É, mais vale comer uma boa sopa de espinafres salteados, por exemplo, com bons esparregados, são sempre melhores alternativas. Mas, obviamente, dependendo da quantidade de café que está presente no bolo e a porção que a pessoa vai comer, pode estar a ingerir até uma quantidade superior. Muito superior, não é? Muito superior. Quem diz isso também, por exemplo, os gelados, e eu por acaso não fiz essa referência. Quando estávamos a falar na questão das grávidas e isso tudo, muitas vezes a pessoa associa a questão do café, mas depois esquece em tudo o resto que está associado. Às vezes até mesmo esta questão da proibição do álcool, nós esquecemos que existem bombons que têm licor. Pronto, e então obviamente a pessoa pode dizer que não, mas gosta muito do seu bombonzinho de licor. Ferrero Rocher. Não, é Moncherry, sim. Muito bem, bom, e agora está a chegar o tempo que entre os Moncherry vão sair do mercado, não é? Pois, exatamente. Boa forma de publicidade. Faça publicidade. Bom, o tema hoje dava pano para mangas, como é hábito. Porque é que nós seguimos as questões dos mitos e verdades sobre o café? Porque, de facto, aproxima-se o tempo dos dias mais compridos e as nossas saídas, e estamos a desconfinar já há muito tempo e com muito mais vontade de andarmos a laurear a bebida, não é? E, portanto, aumentamos aqui um bocadinho o consumo de estimulantes para nos mantermos mais horas acordados. Exatamente. E há que ter aqui e a calcular a ingestão do açúcar não, do café e do açúcar, naturalmente, sobretudo. E há agora uma questão impertinente. Quem bebe 3 cafés por dia e que bebe com açúcar, cada pacote de açúcar tem no mínimo 8 gramas. Não, agora são diferentes. São 5. Exatamente, varia 5 a 6 gramas. 5 a 6 gramas vezes 3 cafés, estamos a falar de 15 gramas só na ingestão de açúcar. Isso. Fazendo aqui uma pergunta que não tem nada a ver com o alinhamento de hoje, mas que de certeza que quem nos está a ouvir e a ver estará curioso. Qual é o consumo máximo da dose diária recomendada de açúcar? Pois, exato. Eu aí diria, se pensarmos só no café, com 3 cafés, batemos logo a essa dose. Exatamente. Mas é quanto? As doses são cerca de 26 gramas de açúcares por dia, mas estamos a falar do conjunto de todos e de toda a alimentação. Exatamente. Portanto, obviamente que nós ultrapassamos em grande este valor. E se pensarmos muito naquele bocadinho de açúcar que colocamos no café, pensamos assim, 5 gramas não é grande coisa. Ok, então vamos pensar assim, um bolo de iogurte muitas vezes leva 100 gramas de açúcar. Quantos dias é que nós vamos a comer aquele bolo só em açúcar? Portanto, realmente nós, se começarmos a fazer essas contas, faz toda a diferença. Sobretudo tendo em consideração a ingestão do café, porque é a temática de hoje, associada à questão do café com açúcar. Não é? Sim. Temos que pensar nas mais variadas formas, que há de facto pessoas que não prescindem da ingestão do açúcar. Nós vemos por aqui. Nós na nossa cafetaria não temos açúcares quaisquer refinados, só temos açúcar de coco. Quando as pessoas nos pedem um café com açúcar de coco, ficam um bocadinho baralhadas, porque já não sabem o que é açúcar de coco. Exatamente. E depois acham que aquilo não adoça e ficam transtornadas ao ponto de facto, cada vez mais temos a certeza que há uma adição e um apego emocional à ingestão de açúcar. Não é? Exatamente. Por isso é que ele está muito presente em diversos tipos de alimentos. Por exemplo, o presunto. Pronto, desde que disse esta dica à minha mãe, ela começou, cada vez que vai à Espanha, olha muito séria para a variedade de presuntos, ela começa a ver a quantidade ou o número de presuntos, e principalmente presunto embalado, que tem um banho de açúcar. E agora nós perguntamos, exatamente, a pergunta é sempre, e porquê? Mas para preservar ou para não tem tanto acentuar efeito, o sabor? tem a ver com o brilho. Obviamente também influencia o sabor. Estamos a falar em dose de 0,1%, mas ele está lá. E a questão tem a ver aqui com a parte do brilho. São estas pequeninas coisas que nos fazem pensar, ok, então vamos associar o presunto, não faz sentido nenhum. Claro. Eu própria já fiz esta pergunta a um primo que faz os seus próprios presuntos, digamos assim, em casa, e eu perguntei, então, mas adicionas açúcar? E eles, estás doida, mas eles adicionam açúcar, porquê o presunto? Claro, sobretudo
as produções em larga escala para ser mais apelativo ao consumo. Não é? Exatamente. Mas acabamos por ter uma presença de açúcar em coisas subliminares que nem nos sequer nos apercebemos. Sem dúvida. E são essas pequeninas coisas. Portanto, quem gosta de café não bebe café com açúcar. Quem gosta de café não bebe café com açúcar. Deixou de beber a bica, passa só a beber café. Exatamente. Como eu disse há pouco, a bica deriva do bebê isto com açúcar, campanha publicitária dos anos 30 para o aumento para o aumento e o interesse e a fomentação do consumo de café, sobretudo em Lisboa, não é? Porque foi de facto onde a campanha teve mais impacto. Bom, falámos de café, exatamente. Falámos de açúcar, de presunto, de bagaço. A coisa hoje derrapou por várias formas. Falámos do chocolate negro e de algumas perguntas, pelo menos uma pergunta que nos foi lançada. Já sabem que podem fazer sempre mais perguntas. Vamos manter estas temáticas das conversas à noite ao longo do ano todo, mesmo nos períodos de férias. Se não for com a presença da Ana Sofia, voltamos ao formato antigo remoto, mas teremos sempre este privilégio de partilhar estas dicas e estas sugestões e estes temas que são pensados e feitos para vocês e acrescentar valor ao vosso cotidiano e aos nossos serviços e, obviamente, à qualidade do atendimento e das consultas da Ana Sofia Guerra. Voltamos a lançar o repto para temas que queiram ver abordados em maio, e em junho, e em julho, e doravante, sobretudo nas questões mais prementes do verão. Falámos aqui já com os olhos postos no verão do café e de alguns mitos associados, por exemplo, ao emagrecimento e às propriedades da cafeína, se ajuda ou não ajuda a emagrecer, não é? E o café verde e a torrefação do café, portanto. E já sabem, se quiserem marcar a vossa consulta e começar já, ainda no mês de abril ou em maio, preparar o vosso verão com descanso, nutrição adequada e exercício, e por esta ordem, não é? Como já tivemos a oportunidade de falar, podem agendar a vossa consulta e vir ter connosco. Estamos seguramente com todo o gosto à vossa espera. Posso só dar duas dicas que estará complementam o tema de hoje. Se quiser, não sei se há alguma pergunta. Não. Acho que não. Pronto. Uma dica, falamos de verão, por que não colocar no nosso café expresso, pedir para ser um pouco mais alto, adicionar ali umas pedrinhas de gelo e ficar ali um bom refresco. Mazagrã. Pronto, ajuda a diluir aí sim. Chama-se mazagrã. Pronto, eu não sabia. E limão. Também pode ser uma boa associação. Pode ser um bom refresco. Só isso também, não inventem as coisas que o Starbucks tem inventado, eles metem uns xaropes quaisquer. Portanto, é café normal, gelo, água e no máximo uma rodela de limão. Que isso ajuda também a reduzir as dores de cabeça. Exatamente. Portanto, nós quando temos dores de cabeça, um bocadinho de café e uma rodela de limão ajuda a passar a dor de cabeça. Não está ainda cientificamente comprovado, mas, no entanto, são dicas das minhas próprias pacientes que me dizem que dá um grande resultado. Pelas propriedades adstringentes ou porque... Eu penso que seja mais pela ação do café do que propriamente a junção do limão e isso tudo, mas algumas pessoas dizem que realmente ajuda a passar ali um bocadinho a dor de cabeça. A outra dica é, por exemplo, experimentarem na próxima vez e se estiverem num processo de reduzir o consumo de açúcar no café, é utilizar algumas gotas de um adoçante que agora já está muito no mercado e que é mais natural, que é a stevia. Já existe sob a forma de mini cápsulas, de gotas, e pode ser uma boa alternativa para colocar dentro do café. Ok, bom, então ficam as dicas sempre importantes e úteis para vocês. Desejo o resto de uma boa semana e até ao final deste mês, e em breve lançaremos a próxima data para maio e o próximo tema, porque não vocês sugerirem algum tema que considerem importante, está bem? Nós tentamos ao máximo que os temas sejam abrangentes e que sirvam toda a panóplia de seguidores e de interesses. Portanto, hoje foi sobre o café. Ficamos à espera das sugestões e das dicas para o mês de maio. E já sabem, se precisarem de ajuda, aconselhamento e agendar e planear sobretudo a vossa saúde mais do que o vosso verão. Deixo aqui uma partilha interessante. Muitas vezes associada à nutrição fala-se muito desta questão da dieta e das dietas restritivas.
De facto, falámos sobre o mito, não é? Da palavra dieta e a conotação pejorativa da palavra dieta. Eu prefiro associar a um estilo alimentar e a uma nova educação alimentar, que de facto não é nada mais, nada menos do que a promoção da saúde, não é? Exatamente. E o enaltecimento da vossa saúde, porque de facto nós somos o que comemos. Portanto, se a vossa aposta for por aí, melhorar a vossa qualidade de vida por via da alimentação e da qualidade do que ingerem, seguramente farão a diferença e nós estamos cá com todo o gosto para vos ajudar. Portanto, Ana Sofia, obrigado. Nada. Bom resto de semana. Aproveitem este fim de semana comprido com um feriado logo à segunda-feira que vai saber maravilhosamente. Dizem que vai estar mau tempo, mas quando mais não seja dá para dormir e para baixar os níveis de cortisol. Exatamente. Para o sono em dia. Portanto, o cortisol também pode ser um bom tema. Exatamente. O sono, não dá para eu queimar créditos do sono e depois durante o fim de semana dormir 12 horas e recuperar. Não dá. Mas ajuda. Pronto, para quem não dorme assim tão bem, se calhar naquele fim de semana dormir mais um bocadinho. Mas não é por compensação. Dormir muitas horas também faz mal ao coração, também dizem faz alguns estudos. Já há muita coisa. Nem mais nem menos. Bom, agora é que é de vez, não é? Exatamente. Quero deixar algumas palavras? Não, acho que já disse. Pronto, já disse tudo. Mas estou aberta a qualquer questão que... E a consultas. Exatamente. Presenciais ou online também. Boa, obrigado. Até breve e um resto de uma boa semana e cuidem da vossa saúde e ficamos à vossa espera. Boa noite. Obrigado, boa noite.